Aqui, ó. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Que faz justiça ao órfão e à viúva. Justiça ao órfão e à viúva. Ou seja, tanto faz para ele faz justiça. Então, se você desprezar, aqui a viúva, aqui não tá, não é só não é só viúva da mulher que perdeu o marido, não. É pessoas que estão vulneráveis, sem condição, pessoas que não têm amparo, porque a viúva ela não tem amparo. O órfão, ele não tem amparo. Amparo financeiro, amparo material. Então, aqui, quando a escritura fala de órfão e viúva, porque naquele tempo não tinha o INSS, não tinha plano de saúde. Então, naquele tempo, se a viúva não tivesse filhos, porque naquele tempo, a força de trabalho era braçal. Se você não tivesse braço para trabalhar, uma família grande para trabalhar, você tinha que contratar alguém para fazer o serviço. Para você contratar alguém, você tinha que ter dinheiro. Se você não tivesse terra para cultivar, e se você, mesmo que você tivesse terra, não tivesse gente para cultivar, você teria que pagar. Se você tivesse um sítio pequeno e colhesse coisas, mas se você fosse sozinho, como é que ia produzir no sítio? Se você não tinha dinheiro para pagar mão de obra? Você sozinho não ia dar conta. Então, naquele tempo, se a mulher perdesse o marido, ela estava ferrada. Se a mulher não tivesse filho, ela estava ferrada. Porque era a força de trabalho, quanto mais filho tinha, mais força de trabalho tinha. Então, quando a mulher era viúva, ela perdia o desamparo, não tinha INSS, não tinha INSS, não tinha benefícios do governo. Se você fosse órfão, seu pai e sua mãe morresse, você estava lascado, você tinha que mendigar. Então, quando a Bíblia fala de órfão e de viúva, ela está falando de pessoas desamparadas, de pessoas sem condição financeira, de pessoas que vivem na pobreza. Por exemplo, 3 tipos de pessoas que viviam na pobreza: viúva, órfão e estrangeiro. Porque estrangeiro, até hoje, você não vê aí na Europa, em outros vários países, estrangeiro é uma pessoa mal vista em outro território. A não ser que ele tenha condição e tenha posição. Porque as pessoas acham que o estrangeiro tira os empregos dos naturais, dos nativos. Então, naquele tempo, era muito mais. Você não vê a viúva lá, a sunamita, que o credor veio para pegar o filho dela como pagamento da dívida? Então, aí se Deus permite, levava o filho dela era aquele que trazia comida para a mesa dela. Fazia um bico aqui, outro bico ali. Então, aquele filho da sunamita que estava devendo, o credor já tinha ameaçado ela de levar o filho dela como pagamento da dívida. E quem ia dar o sustento para ela? Ela ia passar fome. Sabe? Então, a viúva, o órfão e o estrangeiro são pessoas desamparadas, que não têm amparo. Então, se alguém não fizer nada, ele, coitado, ele padece, passa perrengue. E aí, Deus é assim, ele se preocupa com o órfão, com a viúva, com o desamparado. Você não vai ser assim? Então, se você não for assim que nem Deus, você não faz as obras de Deus. Se você não faz as obras de Deus, você não é filho de Deus, você é um sem vergonha, rapaz, mentiroso. Você só vai na igreja, dá glória a Deus, aleluia, aí vai na visita, xalamaná, e você é mentiroso, rapaz, descarado. Para ser de Deus, tem que fazer as obras de Deus. Se você não fizer as obras de Deus, você é um sem vergonha. Simples assim, mentiroso. Isso aqui está escrito para quê?
Porque se Deus é assim, você tem que ser como o seu pai. Se você não for como seu pai, você é mentiroso, você é do diabo. Porque o diabo fala, mas não faz. O ministério fala, mas não faz. Porque o ministério é o capeta. É do demônio. Ele fala, mas ele não faz. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás. Se você não faz o que está escrito aqui, como é que você teme a Deus? Se você não faz o que está escrito aqui, você está servindo a Deus? Porque o servo faz aquilo que o seu Senhor mandou. E o Senhor mandou que você faça isso. Então, se você não faz isso, você não está servindo, você não está fazendo o que o seu Senhor mandou. E o que foi que o seu Senhor mandou? Que você faça isso aqui. Ele está dizendo para você amparar os desamparados, você não fazer acepção de pessoas, você não aceitar recompensas. Você é o servo e não faz o que Deus manda, você não é servo. Você é mentiroso.